Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians se reapresenta no CT sob cobrança de torcedores. Líderes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, estiveram no CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira para exigir explicações do elenco e comissão técnica. E Caio César inicia transição em campo. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Marcação encaixada, nós sofremos 2 gols. Fica difícil de você tirar a diferença a partir do momento em que no nosso retorno acabamos perdendo um jogador, uma peça e com uma peça a menos, tendo uma equipe com boa troca de passes pela frente, as dificuldades foram ainda maiores. Eu assumo a responsabilidade por tudo. Agora são 8 partidas seguidas sem vitória, com a 11ª posição ameaçada, já que os adversários diretos da tabela jogam ainda hoje. Dorival Júnior seguirá no cargo? Memphis Depay volta quando? Até quando irá a paciência da torcida? O relógio não para e a sequência que está chegando com estreia da Libertadores e Derby não será nada fácil. A gente pediu aqui é raça novamente, é vontade, que vença domingo, que vença quinta, que vença contra o Palmeiras, né? Esses caras de vez aí no domingo. Mas se for uma derrota que nos represente também, dependendo da maneira que for, a gente também não vai ficar tão atacado que marcamos com uma derrota de ontem, como todos os outros jogos também. Curitiba, assim que foi na minha, são vários jogos aí que não teve a mínima representatividade. Bom, a questão é que a gente está vendo um Corinthians sem repertório ofensivo. O Corinthians estava desfalcado, mas já são 8 jogos sem vitória. Olha, em 2019, Carille caiu com esses 8 jogos sem vitória. Aí o Antônio Oliveira nos lembra aqui, nosso Thiago, que com 7 jogos em 24 foi mandado embora. E agora o Dorival Júnior vai bater esse recorde, porque já pensou, se perder domingo do Inter, aí acho que cai o Dorival também. É uma pena, né? Porque assim, né, Alex e Michele, no Brasil, se você ganhar a Libertadores, ganhar o Brasileiro, mas perder uma Recopa, uma Supercopa, você é demitido também. Aliás, depois de um 8-0, você é demitido também. Então, assim, aquilo que o Andrade falava quando ele ganhou como treinador o Brasileiro de 2009 pelo Flamengo, que acho que vale para todo mundo, mesmo, ainda mais no Flamengo. Todo treinador no Brasil acaba sendo interino. Então, assim, a gente não pode imaginar, o Dorival conseguiu uma Copa do Brasil do jeito que foi. Ele mesmo admite que foi o trabalho mais desafiador que ele teve, porque não é só questão de campo, é questão de banco, e não só do banco de reserva, de banco de um clube que teve quase 3 bilhões. O que o Corinthians fez ano passado, eu acho que só o Corinthians, para conseguir, numa crise institucional, financeira, moral, administrativa, política, ganhar o que ganhou. E agora não está legal, não está mesmo. As escolhas do Dorival foram infelizes, estava desfalcado. O Fluminense vai muito bem com o Subeldia, é impressionante, melhor do que encomenda. Tem um bom time, tem um bom elenco. O Fluminense pode sonhar com coisas legais do campeonato. São 14 vitórias, não é? Do Subeldia no Fluminense. Impressionante como mandante, é um negócio assim, passa por cima e fora também joga bem. Assim, jogou belos gols, tal, não se discute a vitória do Fluminense, mas a maneira como o Corinthians perdeu, os erros defensivos nas laterais, na zaga, felicidade, a falta de companheiros do que fez o Alan, enfim, tudo deu errado e está dando errado. Mesmo a última vitória, que foi contra o Atlético lá em Curitiba, era o Corinthians ter perdido. Ele não está jogando bem há um mau tempo. Mas daí isso significa fora Dorival? Eu acho que não. Mas por quem, Alex? Em tese, fora Dorival, também acho que não. Também tem a questão da multa que gira em torno de 9 milhões que o Corinthians teria que pagar para o Dorival caso o mande embora. Só que no futebol, com multa, sem multa, não é isso que segura um treinador. É a pressão, é a torcida, ainda mais em se tratando de Corinthians. E, infelizmente, para mim, o Dorival Júnior só não sabe que dia que ele será comunicado, mas que ele será em breve, porque não tem mais aquela força para conseguir uma reviravolta, se manter no cargo, obter novas vitórias. Já está um clima meio que de despedida. Tanto é que já se conjectura nos bastidores quem poderia chegar. O Vojvoda, pela relação com Marcelo Paz. O Tite, que está no mercado aí, sempre tem um nome vinculado ao Corinthians quando existe esse tipo de situação. Não se sabe. Então, o Corinthians vive um momento muito difícil tecnicamente. E o Dorival só está até hoje no Corinthians porque ganhou a Copa do Brasil. Quem não se lembra da situação dele pré-final da Copa do Brasil, que falavam já como algo certo, que se não ganhasse a Copa do Brasil, estaria demitido no dia seguinte, porque a campanha no Brasileirão também foi muito ruim.
Então foi um mata-mata que salvou o Dorival. Agora o próximo mata-mata é só depois aí de Libertadores. Não sei se vai dar tempo de chegar até lá. Bom, daqui a pouco eu quero saber do Mauro Betti e do Alex Miller o que eles acharam da expulsão do Alan lá, que fez o gesto obsceno e tudo mais. Mas antes eu tenho um recado para dar para quem está em casa. Volta para mim. Vou falar com a Marina, depois a gente fala da expulsão. A Marina está chegando para falar sobre a cobrança dos integrantes da Gaviões da Fiel no Corinthians hoje. Boa noite, Mal. O que se apurou sobre esse assunto? Olá, Michele, boa noite para você, boa noite novamente para todo mundo. A gente vai falar daqui a pouco de Dorival, que tem informação sobre isso também, mas antes vamos falar então sobre essa invasão dos torcedores que da caravana do Rio de Janeiro para São Paulo pararam direto lá no CT Dr. Joaquim Grava para fazer essa cobrança, entraram ali. Invasão, porque não tinha sido combinado, foram pegos de surpresa Marcelo Paes, Dorival, os jogadores, o próprio Osmar Stabile, eles conseguiram falar com todos ali que eles gostariam de falar. O início dessa conversa foi um pouco mais animado, um princípio ali de confusão e tudo mais, mas depois acabaram se acalmando todos os presentes e conseguiram então, membros da Fiel torcida, membros da Gaviões, conseguiram conversar ali com os jogadores principalmente, sem ninguém muito apontando, não, era todo mundo. Por exemplo, poderia se pensar que o Alan poderia ser mais cobrado, não, eles se dirigiram a todos, conversaram com o Dorival, prestaram apoio a ele, mas também disseram que ele fez algumas escolhas ali que eles não concordavam, de escalação, de algumas decisões. Conversaram com o Osmar Stabile também, pedindo mais equilíbrio, pedindo contratações, tudo que a gente já sabe, mas principalmente pedindo raça, principalmente nessa sequência que o Corinthians vai ter na competição. E só para terminar, Michele, que vocês vão falar do Alan também, a apuração da TV Gazeta é que ele deve ter sim uma multa em dinheiro, porque muitos membros acharam um absurdo essa expulsão dele ontem. Então temos vários assuntos para comentar aí. Primeiro, vamos começar pela visita dos Gaviões da Fiel ao CT lá do Corinthians. Né? Visita cordial. O que vocês acharam dessas cobranças que eles estão fazendo? Vocês acham que essas cobranças podem surtir algum efeito ou não? Estão cobrando raça, contratações e tudo mais? Fala, Alex. Eu acho que isso aí é uma coisa que, desde que eu nasci, que eu me lembro de notícia de futebol, acontece no Corinthians, né? A Gaviões meio que se mistura com a gestão de futebol do Corinthians, principalmente em momentos difíceis. Então eles sempre são recebidos, eles sempre falam o que acham que tem que falar, as pessoas ouvem e a vida segue. Então, se o Corinthians ganhar do Internacional, não vai ser porque a Gaviões foi lá. Mas sempre ganham, viu? Depois que tem umas cobranças dessas. Então, mas é uma coisa que faz parte, é meio que uma tradição do clube, é algo que está inserido no contexto do Corinthians. Tem gente que gosta, tem gente que desaprova, diz que ali é lugar só de quem vai trabalhar, o torcedor tem que ficar na arquibancada, mas o Corinthians é diferente e isso faz parte, né? Agora, conversar, desde que seja de forma pacífica, sem violência, sem depredação, sem pichar o portão ali, acho que está tudo certo. Tá certo o Alan tomar uma multa, Mauro Betti? Total, né? Multa é pouco. A questão complicada é a seguinte, muitas dessas multas são para o inglês ver, ou para o corintiano ver, o palmeirense ver. Vou multar, mas não multa coisa alguma. Tem que ser multado, ele mesmo pediu desculpa, porque realmente é negócio para tirar as crianças da sala. Não é o não tem, mas no calor da partida a gente não senão a gente começa a se perder. O Abel Ferreira fez algo parecido. Só fez de costa, fez igual. Mas é um gesto dentro de campo. O árbitro não viu porque estava uma muvuca, todo mundo se pegando e tal, e ali ele faz o que fez, né? Eu mesmo estava na transmissão, não tinha visto, mas na hora que eu estava falando, olha, não vi até agora porque eu travei, porque eu falei, como é que você vai comentar? Não, é melhor não comentar mesmo. Nem comenta. E só um detalhe, estatisticamente não consta como o time ficar mais com a bola. Meu Deus. Não tem mais bola em campo. Não tem mais posse de bola. Exatamente. Bom, Alexandre Silvestre está chamando para falar um pouquinho. O assunto de agora é a pressão que o técnico Dorival Júnior está sofrendo no Corinthians. Marina, a cobrança está muito forte, né? Muito forte, Michele. Vocês já adiantaram um pouco o assunto, porque justamente essa é a questão que não quer calar no Corinthians nesse momento, mas Osmar Stabile, segundo a apuração aqui da TV Gazeta, está um pouco indeciso sobre o que fazer, porque acredita que o Dorival, com os títulos que conquistou da Copa do Brasil e também da Supercopa, tem crédito para continuar treinando o Corinthians e que um outro nome nesse momento talvez fosse pior do que a continuação desse trabalho. Né? Alguns dirigentes ali estão pressionando Osmar Stabile por essa demissão.
ele se sente pressionado a demitir o Dorival Júnior. O próprio Dorival Júnior está muito pressionado, não só pela torcida, que hoje foi lá para o CT e tudo mais, mas também por esse clima interno político ali dentro, por uma demissão dele. No entanto, alguns fatores pesam, como a falta de alguns jogadores, desfalques, a falta de pré-temporada também que o Corinthians teve, mas algumas decisões do Dorival, algumas escalações dele não pegaram bem, principalmente nessa sequência agora de 8 partidas sem vencer. Um ponto que chama muita atenção é sobre a multa rescisória caso o Dorival Júnior seja demitido aí num futuro próximo. No caso, Michele, o Dorival e a comissão dele custam ao Corinthians 1,8 milhão de reais por mês. A multa dele seria de 3 salários, mais ali toda a questão de FGTS, direitos e tudo mais, o que seria mais ou menos 6 milhões de reais neste momento. Dinheiro, é claro, que o Corinthians não tem. Mas a informação que a gente tem aqui no Gazeta Esportiva é que se no domingo, lá na Neoquímica Arena, o Corinthians não tiver uma boa atuação contra o Internacional, não há dinheiro que vá segurar o Dorival. E o Dorival, inclusive, ontem na coletiva de imprensa, falou sobre essa questão de ter créditos. Olha só. Eles são gerados a partir do momento que se abra uma nova competição. Isso daí não existe. Eu nunca trabalhei com créditos. Eu sempre trabalhei com o dia a dia e com o momento das minhas equipes. Dessa declaração do Dorival Júnior falando dos créditos e tudo mais. Mais ou menos ao encontro do que eu falei na primeira parte do programa, quando já falamos do Corinthians e da situação do Dorival. Ele mesmo já sabe. Que é interino, que tá difícil, que não tem mais, sabe? São 8 jogos sem ganhar e se não ganhar domingo, tá bom, ganha domingo, fica mais uma rodada. Aí perde pro Palmeiras perde depois. 2, aí já cai. Tem a estreia da Libertadores na Argentina, empata jogando mal, pega o Palmeiras, aí, sabe? É questão de tempo, que a gente conhece o futebol e sabe que o Dorival Júnior já tá demitido, só não sabemos o dia. E aí? Infelizmente é por aí, até pelo apreço, o respeito que eu tenho, carinho com o Dorival, um cara fantástico, não só como pessoa, como treinador, e também lutando pela classe, uma das coisas que ele fala, que tenta, e a gente sabe como é que é. E o Corinthians nessa crise política institucional, até pelo perfil do Osmar Stabile, embora tenha um cara que eu acho extremamente preparado, que é o Marcelo Paz, mas está chegando agora o Corinthians, e mesmo assim ele é um profissional. A pressão política, e é desde o bar da Torre do Parque São Jorge, da arquibancada, da manifestação hoje de torcida, sabe? É uma pressão e é terrível. O que a gente fica é o que a gente vê. É um treinador por rodada no Campeonato Brasileiro. E o que é pior, no mundo está assim, a mesma coisa. É só pensar que na Copa do Mundo de Clubes, que foi no meio do ano passado, em janeiro, dos 4 semifinalistas, só sobrou vivo o Luiz Henrique, treinando a mesma equipe. Chelsea, campeão, mandou embora treinador. Sabe, o Real Madrid mandou embora treinador. Mundial, é fenômeno, lamentavelmente, isso que o Brasil não deveria exportar, a gente exportou para o futebol. E agora falando sobre o Corinthians, a gente mostrou aqui outro dia, Mauro e Alex, os jogadores que o Corinthians tem para vender. Então tem o Breno Bidon, por 25 milhões de euros, Yuri Alberto, o que o Corinthians quer, 25 milhões de euros, o André, que seria por 20 milhões de euros, o Guinegão, 20 milhões de euros, e o goleiro Hugo Souza, 10 milhões de euros. O Corinthians vende, porque o Corinthians precisa de 150 milhões de reais, que seria aí os 25 milhões de euros. Qual desses jogadores você acha que o Corinthians poderia vender que desfalcaria menos o clube? Dessa relação? Assim, o Hugo é muito bom, o Yuri Alberto é o artilheiro histórico da Neoquímica Arena, o Guinegão tem muito potencial, o André também, o Bidon, é tudo gente boa, mas chega um momento que você não tem o que fazer. Você tem que vender, para fazer dinheiro. E outro cara que você não vai fazer dinheiro, mas vai deixar de gastar o que você não tem, que é o Memphis. São 40 milhões de reais que o Corinthians deve para o Memphis Depay. Bom, vamos fazer o seguinte, esse debate, fora o resto, né? Fora o que paga para o Memphis. Se ele chega e fala bom dia, já é 10 milhões de reais para ele. Se ele fizer um gol, aí vai pagar não precisa recuar a bola para o goleiro. Gol entrega o estádio. É melhor, às vezes, não ser campeão, porque você vai pagar mais por ele do que o prêmio que você vai ter. Tem muito... Fechando o nosso giro de repórteres com mais Corinthians por aqui. Vai daí, Marina. Michele, para fechar esse dia, essa noite aqui do corintiano, né, a gente não pode deixar de falar a situação do Corinthians na tabela, né? Está estacionado aqui com 10 pontos na 11ª posição, mas o jogo do final de semana é de extrema importância também para justamente não ser ultrapassado por quem vem atrás dele.
Afinal, olha, Botafogo, Internacional, Atlético Mineiro, Bragantino, Chapecoense, Santos, Cruzeiro também, que venceu ontem, são times que nesta rodada próxima agora podem ultrapassá-lo, inclusive hoje alguns times também já podem fazer isso. E o Corinthians, então, na semana que vem, no derby, em caso de resultado negativo, entra na zona do rebaixamento. Acho que o corintiano não quer isso de jeito nenhum, Michele. Vamos aguardar os próximos momentos do Corinthians e, além de tudo, tem um derby pela frente, né? Pois é. E assim, vai ter que. E o clássico iguala os desiguais é um momento, é o jogo para o Corinthians virar essa chave. E antes tem a estreia na Libertadores no meio de semana, lá na Argentina. Só pedreira. Né? Pedreira. Sem Memphis Depay. Sim, sem Memphis Depay durante vários jogos aí. Sim, então, bom, quero agradecer muito a presença. Líderes da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, estiveram no CT Joaquim Grava na manhã desta quinta-feira para exigir explicações de jogadores, comissão técnica e diretoria após a derrota para o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A conversa entre torcedores e profissionais do clube aconteceu em uma das salas do centro de treinamento e teve tom de cobrança. Com entrada liberada pelo clube, os torcedores exigiram uma mudança imediata de postura e reforçaram a insatisfação com o desempenho da equipe, que já soma 8 jogos sem vitórias. As cobranças começaram ainda no Rio de Janeiro. Mesmo após 10 dias livres para treinos durante a data FIFA, o time voltou a ter atuação ruim e foi dominado do início ao fim pelo Fluminense na derrota por 3-1. Gritos como "Pute, que saudade", quando o Corinthians jogava com vontade. E Dorival, presta atenção, muito respeito com a camisa do Timão, foram entoados no Maracanã na última quarta-feira. Com o resultado, o Corinthians permaneceu com 10 pontos na 11ª colocação, apenas 3 acima da zona do rebaixamento. Segundo informações divulgadas pelo clube, apenas reservas e jogadores que atuaram por menos de 45 minutos participaram da atividade no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira. O Timão volta a campo no próximo domingo, contra o Internacional, às 19h30, na Neoquímica Arena, pela 10ª rodada do Brasileirão. A partida tem caráter decisivo para o técnico Dorival Júnior, que era bastante pressionado no cargo e que está bastante pressionado no cargo e precisa encerrar a sequência sem vitórias para se manter no comando da equipe. Em reta final de recuperação de lesão muscular na coxa direita, Caio César iniciou a transição física e realizou atividades com bola no CT nesta quinta-feira. A tendência, porém, é que siga como desfalque para o Corinthians nas próximas 3 partidas, contra Internacional, Platense da Argentina e Palmeiras. O meia Gui Amorim foi submetido a uma ressonância magnética nesta quinta-feira, que diagnosticou uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. A lesão ocorreu no duelo contra o Fortaleza na última quarta-feira pelo Brasileirão Sub-20. O jogador participa de treinos com o elenco profissional, mas atua pela equipe Sub-20 para manter o ritmo de jogo.